E o futebol inglês fez propostas a jogadores de Flamengo e Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e ótima notícia para o torcedor do Flamengo ligado à Copa do Mundo. Te atualizo ainda sobre um atacante argentino mais perto de virar reforço do Flamengo. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Falo também sobre Vozinha a caminho do futebol brasileiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que também é alvo de proposta inglesa. O Aston Villa apresentou oferta de 9 milhões de euros ou 53 milhões de reais por Emerson Royal. A cifra é exatamente a mesma que o Flamengo investiu na temporada passada para tirar o Emerson Royal do Milan. O Royal nunca conseguiu ser titular absoluto nem protagonista no time do Fla. Nessa temporada, inclusive, nos principais jogos, ele acabou perdendo a posição para o Varela. 21 jogos, 4 assistências em 2026. O Flamengo ainda não respondeu ao Aston Villa se topa ou não fazer esse negócio. Eu, na condição do presidente BAP, venderia na hora. Até porque tinha a impressão de que o Emerson Royal ia se tornar um enorme prejuízo. Lateral caro, de 27 anos de idade, salário acima de R$1 milhão por mês e performance bastante abaixo do esperado. Se você tem a chance de recuperar aquilo que investiu e se livrar de um lateral que não deu conta do recado, acho que o Flamengo vai errar se não levar essa história adiante. Até porque há necessidade de venda de atletas. Mesmo depois do negócio envolvendo o Rian Roberto, vendido por 10 milhões de euros ao Shakhtar, o Flamengo ainda busca outras negociações. E perder ou abrir mão do Emerson Royal certamente não seria nenhum decréscimo. O Flamengo conseguiria no mercado opções mais baratas e mais interessantes. Ainda assim, é importante registrar que o Emerson Royal tem currículo interessante, com passagens por Betis, Barcelona, Tottenham e Milan. Qual o valor real de Emerson Royal? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E o goleiro Vozinha, uma das sensações da Copa do Mundo, vestindo a camisa de Cabo Verde, tem negociações avançadas para jogar no futebol brasileiro. O contrato dele com o Chaves de Portugal se encerra agora no dia 30 de junho, ou seja, o Vozinha está livre no mercado. E o fato de ter se tornado extremamente popular, o Instagram dele já está alcançando 16 milhões de pessoas, muito por causa de uma campanha criada pela Cazé TV, fez com que clubes brasileiros entendessem no Vozinha uma ótima oportunidade de mercado e também para o gol. Atleta de 40 anos de idade que fez grande atuação no empate em 0-0 contra a Espanha. Na segunda rodada, empate em 2-2 com o Uruguai, o Vozinha foi titular em ambos. Jogador formado em Cabo Verde, com passagens por Angola, Gil Vicente, Chipre e Eslovênia. Ele defende o Chaves. Posso contar que entre os 3 clubes brasileiros da Série B interessados, todos esses times ocupando a parte de cima da tabela de classificação e brigando por vaga na Série A. Um dos maiores interessados é uma equipe do Nordeste. A Copa do Mundo deve garantir uma ótima notícia para o torcedor do Flamengo no futuro não tão distante. É que o Uruguai, que conta com 4 atletas do Fla, tem enormes chances de ser eliminado ainda na fase de grupos, mesmo com a consideração de que os 2 primeiros colocados de cada chave passam direto e ainda tem a possibilidade de terceiros colocados também se classificarem. Arrascaeta, De La Cruz e Varela são os atletas que pertencem ao elenco do Fla e integram a seleção uruguaia. Tem a situação do Matias Vinha, emprestado ao River Plate, grande chance dele ser devolvido para o Flamengo na metade do ano. Qual que é o momento do Uruguai? O time empatou suas 2 primeiras rodadas contra a Arábia Saudita e também contra Cabo Verde. A impressão de que viriam 2 vitórias convincentes. Nada disso. O Uruguai chegou a sair perdendo nas 2 partidas. Contra Cabo Verde ainda conseguiu a virada, mas tomou o 2-2. E diante desse cenário, a única chance de o Uruguai se classificar para a próxima fase é vencer a Espanha na rodada final do grupo. Com outro empate, ele chegaria a 3 pontos e dificilmente, sem vitória, conseguiria essa vaga. Uma derrota que sacramenta a eliminação da seleção uruguaia bicampeã. A Espanha nesse momento tem 4 pontos, Cabo Verde e Uruguai tem 2, a Arábia Saudita tem 1. Importante registrar que Cabo Verde tem tudo para conseguir pelo menos um empate. Imagino que saia vitoriosa diante da Arábia Saudita. E aí uma classificação final desse grupo pode ter, por exemplo, a Espanha com 7 pontos, Cabo Verde com 5, Uruguai com 2 e a Arábia Saudita 1. Uruguai e Arábia Saudita seriam eliminados. Você, torcedor do Fla, vai torcer para a classificação da seleção uruguaia ou para uma eliminação precoce, para que esses atletas possam voltar, ter um período de férias e depois se reintegrarem ao elenco, não virando desfalque
no recomeço das competições por aqui. Já uso o espaço para comentário e deixe sua opinião. Só queria lembrar que a Arrascaeta ainda não estreou pela seleção uruguaia por conta de um problema na panturrilha. O Flamengo, inclusive, soltou nota para dizer que houve responsabilidade dos uruguaios na aceleração do processo de recuperação. Conta ainda que o Arrasca é desfalque certo na partida contra a Espanha, só volta se o Uruguai chegar ao mata-mata. Rodrigo Wendrechovski. Boa noite, Nicola. Quero saber se o Davi Romero vai vir para o Flamengo. Do YouTube estão falando que o Flamengo vai acertar com o Davi Romero. É isso ou não? Ó, Rodrigo, o que eu posso te garantir é que esse centroavante, que pertence ao Tigre, já aceitou a proposta do Flamengo. Resta um acordo entre os clubes. O Flamengo está tentando gastar o mínimo possível e o Tigre, por sua vez, está tentando pedir a maior compensação que for capaz. O jogador é avaliado em 5 milhões de euros, baixo, tá 1,72 m, né? Só pegar a altura direitinho para não passar a informação incorreta, né? Davi Romero, atacante argentino, ele é terceiro artilheiro do campeonato argentino, tá? Ó, 1,79 m e 72 quilos. Tá longe daquele centroavante de peso que faz a referência. E essa é uma das coisas que fazem pro Flamengo ele ter um perfil interessante. A ideia do Fla é contratar alguém com características diferentes da do Pedro. Eles não querem um centroavante de referência, eles querem um centroavante móvel, que faz infiltração, e o fato de ele ter 1,79 m de altura e 72 quilos contribui. Temporada atual do Davi Romero, 18 jogos, 11 gols e 2 assistências. No campeonato argentino foram 7 gols em 12 jogos. Beleza? O Cebolinha e o Arthur ganhando mais de 1 milhão. Inviável jogadores em... Bom, vamos lá. Essa do Cebolinha é real, você tem razão. Renato, gostaria muito de contar com o Cebolinha. Só que o Cebolinha tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro. E tirá-lo hoje do Flamengo custaria, além da manutenção do salário dele, de 1,5 milhão de reais, algo na casa dos 3, 4, 5 milhões de euros. É isso, essa compensação que o Flamengo exige para que o negócio aconteça por agora, tá? E aí ficou inviável. Para janeiro do ano que vem a situação muda, porque o Flamengo deixa de ter, entre aspas, o domínio sobre o futuro do Cebolinha, basta se acertar com o Cebolinha, mas é ele quem vai cobrar mais caro. Em vez de cobrar 1,5 milhão de reais por mês, o Cebolinha vai exigir esse 1,5 milhão de salário e também luva, que é aquele prêmio pela assinatura do contrato. Eu acho que o Cebolinha vai esperar até o fim do ano para sair de graça e o passe ficar todo para ele. Não faz sentido ir para um clube agora. William, leitura está correta, tá? A menos que surja uma ótima oportunidade em que ele possa ganhar mais para um clube em que, por exemplo, o técnico ligue e fale, ó, você vai vir para ser meu titular absoluto, o time vai brigar por título, não perde essa oportunidade. A menos que não surja um convite desse, é essa a tendência. O Cebolinha já anunciou que não renova, e aí, se sair agora, ele, entre aspas, deixa de ganhar bastante dinheiro. Se ele sai no fim do... E aí vou citar um exemplo, vai. Vamos bater na tecla de que o Flamengo pede 4 milhões de euros. Estamos falando de 24 milhões de reais, tá? O clube que quiser contratá-lo do Flamengo vai precisar bancar esses 24 milhões de reais. Além do salário de 1,5 milhão de reais por mês. Se o Cebolinha espera mais 6 meses, ainda que ele seja reserva nesse fim de temporada, ele pode pedir esses 24 milhões. É provável até que ele aceite uma condição menor, que ele aceite fechar por 10, 12, 15 milhões de reais. Mas ele dilui esses 15 milhões de reais em luvas por um contrato de 2 anos e o seu salário de 1,5 milhão vai ser acrescido de mais 600, 700 mil reais por mês. Então, acho que o seu palpite é bem plausível. Talvez seja a maior possibilidade mesmo, tá? A pessoa falou, Nicola, a verdade é que o Danilo quer jogar na Premier League. Ele colocou isso na cabeça e a gente está trabalhando para tentar trazer proposta. Eu falei, mas e Flamengo e Palmeiras? A resposta que eu ouvi de uma pessoa do staff do Danilo é de que ele tem, não sei se proposta, papel timbrado, mas ele tem, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras procuraram os representantes do atleta para dizerem que topariam bancar até o Flamengo 25 milhões de euros fixos mais 10 em bônus, o Palmeiras 22 milhões de euros fixos mais um valor a ser definido em bônus, tá? Então a proposta do Flamengo é melhor do que a do Palmeiras. Em relação a salários, a proposta do Flamengo de 3 milhões e meio de euros por temporada, a do Palmeiras de 3 milhões de euros, ambos com bônus. Não criei essa história da minha cabeça, essa informação foi divulgada por uma pessoa do staff do Danilo, que está lá nos Estados Unidos acompanhando a seleção brasileira, tá? E por consequência o Danilo. Como o Danilo e o Botafogo só querem fazer negócio com clubes da Europa, a tendência é que essas propostas sejam ignoradas, a menos que o tempo passe e não cheguem ofertas do exterior, e aí a coisa se mantenha desse jeito, tá bom?
O Bob Gamer perguntando sobre novidades do Flamengo. Já contei em relação à proposta do Danilo. A proposta é alta, mas dificilmente ela vai avançar. Já falei sobre Davi Romero. O Romero quer jogar no Flamengo e está trabalhando nos bastidores para que esse negócio aconteça, tá? Sandro G7. Nicola, você sabe informar quanto Dani Boaventura e João Guilherme ganham na Flamengo TV? Só por curiosidade, se o Flamengo está tendo prejuízo com o canal no YouTube. Cara, as pretensões do Flamengo com sua TV são enormes, tá? E essa dupla que você citou faz parte de um projeto para que a Cazé TV, em pouco tempo, tenha a oportunidade de transmitir jogos do Flamengo para torcedores do Fla. Isso já acontece com torcedores que moram no exterior, mas a ideia é que todos os jogos do Flamengo sejam transmitidos para torcedores no Brasil também, tá? E isso pode ser uma enorme geração de receita. Cara, eu não sei quanto a Dani e quanto o João Guilherme ganham, mas certamente não são salários baixos. O João dividia com o Prieto, lá na Paramount Plus, o status de titular das narrações. O Prieto e o João Guilherme estavam mais ou menos na mesma prateleira. E eles haviam saído dos seus empregos para ir para Paramount, para ganhar, sei lá, 70, 80 mil reais por mês. Não acho que o João Guilherme aceitaria sair do Paramount Plus por valores muito inferiores. Em relação a Dani Boaventura, ela era apresentadora e com muita moral nos canais ESPN, né? Certamente é menos que o João, até porque os narradores, essa é uma coisa legal para contar para vocês. No jornalismo, aqueles que têm maior salário em geral são os apresentadores e os narradores, tá? Apresentador de TV e narrador ocupam o espaço principal quando a gente fala em salários. Mas narrador de futebol é aquele que mais ganha, porque o narrador ele é o responsável por manter o público durante os jogos, certo?